Uma equipe internacional de astrônomos observou a galáxia MACS 1149JD1 após a luz que ela emite ter viajado 13,3 bilhões de anos. A estrutura tem apenas 3.000 anos-luz de diâmetro, muito menor do que nossa galáxia, a Via Láctea, que tem mais de 100.000 anos-luz. E os dados revelam que apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, a galáxia estava girando a uma velocidade de 50 km por segundo, menos de um quarto da velocidade de rotação da Via Láctea. Para fazer a descoberta, os astrônomos usaram o telescópio ALMA no Chile e um efeito previsto por Einstein, chamado lente gravitacional. Quando a luz de objetos distantes, como a da galáxia, passa por um aglomerado gigante, com massa capaz de distorcer o espaço-tempo, esta distorção cria uma espécie de lupa cósmica, e essas lentes gravitacionais ampliam a imagem da galáxia, possibilitando o estudo da estrutura. A equipe usou o ALMA para estudar O3, ou oxigênio duplamente ionizado, no disco da galáxia. Eles usaram os dados para desenvolver um modelo do tamanho e velocidade de rotação do disco para comparar com as observações. A velocidade de rotação de JD1 é muito mais lenta do que as encontradas em galáxias em épocas posteriores e na nossa galáxia. É provável que JD1 esteja em um estágio inicial de desenvolvimento de um movimento rotacional, diz Akio Kai-Inoue, coautor do artigo. Os resultados sugerem que as galáxias começam pequenas e giram lentamente. Então, ao longo de bilhões de anos, elas acumulam mais matéria e aumentam sua taxa de rotação. Curiosamente, não são apenas as galáxias espaciais que são movidas por uma força que as faz girar. Galáxias aqui na Terra apresentam o mesmo padrão de comportamento. Embriões de estrelas do mar, essas pequenas bolhas gelatinosas, giram naturalmente na água. Esse movimento produz uma força que atrai embriões vizinhos. À medida que um número suficiente deles se reúne, essa dança sincronizada os alinha em padrões precisos de 6 lados, ordenados e repetidos, assim como um átomo de carbono em uma estrutura cristalina de grafeno. Sabemos que temos cristais de muitos materiais, mas nunca relacionamos a formação de um cristal com componentes que estão realmente vivos. Este foi um fenômeno absolutamente notável que nunca foi relatado antes, diz o físico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Nikta Fakhri, à Nature. Fakhri e colegas estudam matéria ativa, sistemas em que cada componente individual, como um pássaro em um bando, usa a energia do grupo para se movimentar, desequilibrando todo o grupo. Como a matéria comum, esses sistemas também podem ter propriedades emergentes surpreendentes. Os cristais de estrelas do mar não são exceção. Cada embrião gira em uma direção canhota usando seus cílios semelhantes a cabelos. Quando um número suficiente de indivíduos se reúne na superfície da água, ondulações espontâneas começam a fluir pela estrutura que eles formaram. São ondas de grande escala, tão grandes quanto o próprio cristal, explica Fakhri. Podemos ver esse cristal girando e balançando por muito tempo, o que foi absolutamente inesperado. Você esperaria que essas ondulações morressem rapidamente, porque a água é viscosa e amortece essas ondulações. Isso nos diz que o sistema tem algum tipo de comportamento elástico estranho, diz Alexander Mietke, biofísico teórico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e autor do estudo.
Os pesquisadores modelaram os movimentos dos embriões para ver como seu giro puxa a água para si. Isso, por sua vez, também atrai seus vizinhos giratórios em direção a eles, em uma força atrativa recíproca. Mas essa água, que acaba fluindo para baixo, também cria outra força horizontal, que não é recíproca dentro do sistema. Isso faz com que toda a estrutura cristalina também gire. Uma vez que as estrelas do mar bebês formam a estrutura de cristal flutuante e viva, ela se mantém unida por dias, antes que o desenvolvimento dos embriões os mude o suficiente para quebrar o padrão. Um fenômeno semelhante também foi observado antes em algas. Compreender melhor essas propriedades físicas animadas pode nos ajudar a desenvolver novas tecnologias. Imagine construir um enxame de robôs moles e giratórios que possam interagir uns com os outros como esses embriões. Eles podem ser projetados para se auto-organizar, para ondular e rastejar para fazer um trabalho útil. Quanto ao porquê de termos usado a expressão galáxias aqui na Terra, bem, você já deve desconfiar. Mas a expressão em inglês, língua usada no artigo que serviu de base para o vídeo, para um grupo de estrelas do mar, é galaxy, galáxia. Curioso, não? A pesquisa da galáxia de estrelas do espaço foi publicada no The Astrophysical Journal Letters e sobre a galáxia de estrelas do mar na revista Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula que, assim como as galáxias, segue girando no YouTube, distribuindo notícias sobre ciências.